O nome do nosso livro de hoje, Soldados, sobre lutar, matar e morrer. Essa obra foi escrita pelo historiador de conflitos Zonk Natzel e pelo sociólogo especialista em psicologia social Harold Enzel. Esse livro, de todos os livros que eu li sobre o tema da Segunda Guerra Mundial, de longe foi o livro que mais me chamou a atenção pela metodologia que ele se propõe durante o transcorrer dessa obra. Primeiro eu vou explicar qual foi o material que serviu de pesquisa para a construção dessa obra, e em seguida eu vou dar a minha opinião sobre o conteúdo desse livro. E o que aconteceu? Durante o conflito da Segunda Guerra Mundial, que começou ali em setembro de 1939, naturalmente, durante os conflitos, muitos prisioneiros são feitos, e isso ocorre independente da nacionalidade. E prisioneiros alemães, naturalmente, foram feitos durante o conflito. E esses prisioneiros, eles foram conduzidos ao Reino Unido, onde lá permaneceram reclusos em celas durante todo o transcorrer do confronto armado. E o que ocorreu? O serviço de inteligência inglês, junto com o americano, sem que eles soubessem, instalaram escutas ambientais nas celas para saber o que os militares reclusos que estavam no cativeiro conversavam entre si. E a consequência disso foi uma fonte de matéria muito peculiar e muito genuína. E isso serviu de base para a construção dessa obra. Então o que aconteceu? As conversas ali que os militares tinham entre si foi o que serviu de base para a construção dessa obra. É isso que eu vou explicar, como é que isso ocorreu. Todas essas gravações, elas foram transcritas e colocadas em formas de arquivos que até hoje se encontram no Reino Unido. Então esses dois autores dessa obra, eles se dirigiram até esses arquivos e tiveram acesso real a esses arquivos, a essas conversas entre esses militares alemães. E o que foi notado aí? Diferente do que muito se imagina, muitos historiadores, muitos curiosos e entusiastas da Segunda Guerra Mundial acreditam que os militares matavam e eles praticavam aqueles atos porque eles eram nazistas. E isso é um mito que os dois autores aqui acabam por derrubar. E é muito interessante que eles fazem uma abordagem da questão psicológica do que movem os soldados dentro do ambiente do teatro de operações. E o que ocorre? O sentimento de nazista, da doutrina nazifascista, não é o que conduzia os soldados a praticarem esses atos bárbaros, mas pura e simplesmente o sentimento de pertencimento ao marco referencial, que é exatamente a palavra que os autores utilizam para colocar as palavras a forma como os militares agiam, porque na cabeça deles, efetivamente, o que eles estavam fazendo era o que era esperado. Então ele dá ali exemplos, antes de entrar no mérito das questões militares, exemplos de testes sociais que foram feitos, e eles chegam à conclusão que realmente o que as pessoas fazem, na maior parte dos casos, pura e simplesmente por conta do que é esperado delas. E o sentimento de pertencimento dentro de uma instituição militar, principalmente em um tempo de guerra, que é um tempo onde naturalmente os limites e os freios morais que se fazem presente em tempos de normalidade são retirados. Então a capacidade das pessoas poderem praticar atos sem que nenhum tipo de reprimenda legal seja imposta aos mesmos é algo que se mostra muito sedutor. Então um momento ali de guerra é um momento onde não há um respeito às normas legais, porque é exatamente isso o sentido da guerra. Durante uma guerra é um momento em que não há um respeito à soberania de outro país, nem naturalmente às regras do jogo, digamos assim. Então o que ocorre? Basicamente a dinâmica do livro, a gente pode dizer que sempre há entre aspas, onde ali há um discurso direto entre militares alemães
e em seguida, esse diálogo direto ali, às vezes 1 ou 2 páginas no máximo, e em seguida a análise dos dois autores relacionado a esse diálogo direto que passou na página anterior. E é muito curioso porque eles colocam detalhes, peculiaridades que aqueles que têm interesse por esse tipo de conteúdo naturalmente vão ser fascinados por isso, porque são detalhes que os livros, os conteudistas desse tema não têm essa percepção. E eu vou dar um exemplo aqui que a gente coloca nesse livro, que o que ocorre? A visão e a percepção da guerra, ela é diferente dentro da força militar que está presente. A visão do militar que pertencia à força aérea, no caso da força aérea, por exemplo, a força aérea alemã, a Luftwaffe, era diferente da percepção da guerra de um soldado integrante do exército alemão, tá certo? Que por sua vez ela era diferente da percepção da guerra que tinha um militar que estava ali na marinha, no caso, muito principalmente devido às táticas militares alemãs dentro dos U-boats, que seriam aqueles submarinos que ficavam ali utilizando a tática de guerrilha ao lobo, mas que não eu vou falar aqui. Então, assim, a percepção da guerra era diferente. Por exemplo, a percepção do militar da força aérea se assemelhava muito à caça esportiva. Então, tanto que eles, por ter uma visão privilegiada dos ares, então eles tinham a guerra como uma espécie do que hoje a gente chamaria de videogame. Então eles matavam os seus inimigos em outros aviões, em ataques terrestres, porque a forma de guerra, a tática de guerra alemã, a Blitzkrieg, utilizava muito os chamados ataques táticos, que seriam aqueles ataques. Então os militares eles ficavam ali nos aviões alemães, muitas vezes destaque para os caças de mergulhos Junkers Ju-87 Stukas, que eram aqueles aviões de asas enflechadas que muitas vezes a gente vê nos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. E eles matavam no sentido de caça. E já os militares da marinha, dos U-boats, comparava-se tanto que eles não mediam em número de navios afundados do inimigo, ou de couraçados, ou contra-torpedeiros. Dessa forma, eles pesavam, a referência era sempre em tonelagem. Então eles se orgulhavam de dizer, afundamos 11 mil toneladas de navios ingleses. Esse era o marco referencial. E é muito curioso a gente perceber que em tempos de guerra, o que regem as ações dos militares, muitas vezes são regras que são muito próprias ali da vida militar dos combatentes e em tempos de guerra. Eu chamo a atenção de um episódio aqui que ele mostra, conforme vocês veem o livro aqui bastante riscado, realmente a minha forma de estudo, de ler e estar riscando o livro, mas que ele coloca em alguns momentos, como por exemplo, a questão da percepção, que eu estava falando, a percepção da guerra, e as normas que regulam dentro do conflito. Então, por exemplo, a gente sabe que durante a Segunda Guerra Mundial já existiam leis internacionais, acordos que visavam proteger tanto os militares para que não fossem impostos sofrimentos desnecessários quanto as populações civis durante ali o momento da guerra nas áreas atingidas. Mas isso era desrespeitado. Mas existiam normas que os militares, inclusive os militares alemães mais ferrenhos, a gente menciona inclusive os militares da Waffen-SS, eles respeitavam algumas normas. Que normas seriam essas? Normas como hoje a gente chamaria isso de normas de engajamento. Então isso era respeitado, eram normas que eram estabelecidas no teatro de operações. Eu vou dar aqui um exemplo que o historiador coloca, como por exemplo paraquedista. É muito curioso a gente saber que militares que eram capazes de exterminar milhões de pessoas inocentes nas câmaras de gás, eles eram de um ato completamente bárbaro e injustificável sob todas as perspectivas, mas eles respeitavam algumas normas.
eu vou colocar aqui como, por exemplo, a norma de não agressão a paraquedistas no momento do salto. Era curioso que os militares, enquanto os paraquedistas americanos ou ingleses pulavam, saltavam, né? Enquanto eles não chegassem no solo, os alemães não atingiam, não atiravam contra eles. Isso são curiosidades que mostram normas de engajamento próprias do momento do confronto, que são respeitadas e impostas pelos próprios militares. Então, alguns detalhes, eu acredito que essa obra é muito rica, principalmente para aquele que quer saber as curiosidades. A gente tem outras obras que dão uma perspectiva mais da visão dos grandes protagonistas, como Churchill, Eisenhower, Roosevelt, Truman, mas essa obra ela é muito voltada para aqueles que estavam na ponta da lança daqueles que conduziram os destinos da guerra. Então, assim, é muito interessante eu indico esse livro para aquele que queira saber um pouco mais das curiosidades desse evento que ocorreu, que infelizmente vitimou, segundo alguns especialistas, 50 milhões de vidas humanas, e foi muito um fato lamentável. Então, aqueles que tiverem interesse em uma obra com detalhes, um interesse em uma nova perspectiva dos fatos, em uma abordagem que a possibilidade de saber diretamente as conversas que os militares tiveram entre si é algo muito, é um detalhe muito rico para aqueles que querem realmente conhecer um pouco mais a fundo e não simplesmente sobre a perspectiva de alguns historiadores ou alguns documentários ou mesmo filmes. Então, esse livro realmente é fascinante. É um livro que ele apresenta detalhes muito ricos, e aí eu peço até a questão de um certo de que a pessoa esteja disposta a ver um livro que muitas vezes cenas de violência são expostas com uma riqueza de detalhes muito grande, que pode inclusive chocar alguns leitores mais sensíveis que não tenham costume de ler esse tipo de conteúdo. Então, aquele curioso, aquele entusiasta da Segunda Guerra queira saber efetivamente os detalhes sobre a perspectiva daqueles que conduziram os confrontos, desde o soldado até os oficiais mais graduados, essa é uma obra fundamental e que com certeza vai garantir que você tenha uma possibilidade de conversar sobre esse tema de forma muito bem sustentada e rica em detalhes, que é a perspectiva dessa obra.